Opa, vocês estão bem? Videozinho novo pra vocês do canal, deixa aquele likeão aí pra fortalecer o vídeo, não esquece não, ajuda demais o canal. Comenta aí o que acha desse vídeo e se inscreve se for novo por aqui que sai vídeo todo dia pra vocês. E se puder apoiar o canal, o link para contribuição fica no comentário fixado. Qualquer valor ajuda muito e eu agradeço do fundo do coração o apoio de todo mundo. Um beijo e bora pro vídeo. O capítulo começa com os figurantes incrédulos, com nosso prota tendo matado seus parceiros com um único golpe, fi. O mais forte dele questiona, ele foi morto com um único golpe? E nosso prota, sem perder seu ímpeto, já faz outro ataque mirando no segundo mais fraco, e o líder deles grita, tenha cuidado! Ele ergue uma espécie de escudo de energia falando, garoto maldito, não me subestime! Mas vemos que era muito fraco comparado com o ataque do nosso prota, e ele fica sombrio pensando, isso é impossível. Nosso prota, para ter certeza de mandar o figurante pro capiroto, já manda mais 2 ataques, e os 3 ataques rompem a defesa do figurante, perfurando ele inteiro que gritava enquanto morria. Seu corpo é carbonizado e não sobra nem nada, véio, só poeirinha estelar, e nosso prota encarava o último. Ele pensava, ele é apenas um Sante de segunda ordem, mas foi capaz de matar instantaneamente 2 cultivadores do domínio maior. Parecia até que eram formigas. E nosso prota sombrio ergue sua mão gritando, espada celestial do céu profundo. E vemos um espadão bolado aparecendo, véi. Nosso prota tá insano. O figurante se assusta quando vê a espada caindo em cima de si e grita, ousando me subestimar. Vemos sua energia dourada parando o ataque do nosso prota. Um escorpião enorme aparece como se fosse seu próprio espírito de batalha. E em torno do escorpião, uma áurea verde parecia corroer tudo, e o figurante falava, pirralho, você tem muita coragem por matar pessoas da Câmara do Comércio da Estrela Lua Aquática. Agora não vai escapar da morte. E nosso prota questiona, você é da Câmara do Comércio do Hengluo? E o figurante fala, não adianta falar, entregue logo sua vida. O escorpião de batalha dele parte para cima do nosso prota, que pensa, já que esse enorme escorpião é um clone da alma, vou usar minha energia espiritual para contra-atacar, e vemos ele canalizando sua energia e mandando como um tufão no figurante. O mesmo sorria muito e vemos que o ferrão do figurante consumia a energia do nosso prota, que pensava assustado, estou ficando sem energia para manter minha consciência, isso não é bom, tenho que agir rápido. Fazendo um sinal de mão tremendo, ele grita, energia espiritual abrasada! E vemos seu mar do conhecimento abrasado queimando o escorpião, assustando muito o figurante que grita, não desista, acabe com ele! O ferrão do escorpião estava a poucos centímetros da cara do nosso prota, mas estava todo trincado e por fim se espedaça. Assustado o figurante grita, isso é impossível! Nosso prota estava parado sombrio em sua frente e assustado ele pensava, o escorpião venenoso de armadura dourada foi morto em um instante. Nem mesmo um mestre no domínio sábio real de terceira ordem teria matado o escorpião tão rapidamente. Impossível! Sombrio ele grita, pirralho ignorante, eu vou te matar! E vemos várias almas de animais saindo de seu corpo. O tigre era mais rápido e atacava nosso prota de frente, que grita, energia espiritual abrasada! E vemos o espírito dos 3 animais sendo tostado pelo mar do conhecimento abrasado do nosso prota, fi. Nosso prota percebe que algo não estava certo quando um redemoinho formava abaixo dele, e o figurante em sua frente gritava, garoto, você não pode escapar, enquanto preparava um ataque. Assustado, nosso prota pensa, sinto um vórtex invisível me puxando, vou ter que usar todo o meu poder. Nosso prota com toda sua força consegue resistir no último momento e faz o ataque pegar de raspão em seu ombro. O figurante sem perder tempo grita aparecendo em suas costas, haha, você já era! E nosso prota se vira rapidamente erguendo seu escudo de energia negra combatendo com o ataque do figurante. O mesmo gritava, você é apenas um Sante de segunda ordem que está machucado pelo escorpião venenoso de armadura dourada. Por quanto tempo acha que vai conseguir aguentar? Pirralho, apenas culpe a si mesmo por ter visto algo que não devia. Pare de lutar e eu vou te dar uma morte de dolor. E nosso prata nem respondia, só que vemos que ele estava sorrindo muito como se estivesse se divertindo. E vendo isso o figurante se assusta percebendo a velocidade insana do nosso prota, fi. Algo de errado não estava certo. Ele grita muito, garoto, vou garantir que tem uma morte horrível. E nosso prota gritava muito também parecendo Dragon Ball, ora, 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 ora. Abismado ele pensa em choque, por quê? Quando nota nosso prota facilmente conseguindo acompanhar sua velocidade. Por que isso estava acontecendo? E o sorriso do nosso prota era de um maníaco. Todo quebrado, o figurante questiona por que ele está rindo, ele não tem medo da morte? Não pode ser, parece que ele está se divertindo com o sentimento de arriscar sua própria vida. Tudo bem, não posso demorar mais, sua energia espiritual abrasada é muito forte. Se ele está realmente querendo me matar, preciso fugir logo daqui.
e vemos os dois preparando seus derradeiros ataques e uma grande explosão ocorre quando se chocam. O figurante estava de mal a pior e respirava pesadamente. Nessa hora ele se assusta, percebendo mais uma vez nosso prota sangrando dourado e sorrindo muito. De mal a pior ele pensava, sangue dourado, que tipo de arte secreta de cultivo ele cultivou para ter um sangue dessa cor? Parece que graças a esse sangue dourado, a sua ferida se curou muito rapidamente. Nunca escutei sobre esse tipo de arte secreta, se isso continuar vou acabar morrendo. Parece que vou ter que usar aquilo. Porém, pensando melhor, ele acha que não deve usar aquilo. Mesmo se ele ganhar, o custo será muito alto. Ele é apenas um Sante de segunda ordem, mas está conseguindo lutar facilmente contra mim que sou um sábio real de primeira ordem. Não só isso, ele já quase me matou. Nunca escutei sobre tal pessoa na estrela da lua aquática antes. Bem, se pode ser chamado de pessoa, está mais para um monstro. É muito forte, não tenho poder para lutar contra ele, muito menos derrotá-lo. Não tenho nenhuma chance de vencer. Com medo, ele percebe que precisa fugir o mais rápido e fala: você não vai conseguir esconder aqui na estrela da lua aquática. Pirralho, você pagará pelo que fez hoje. E parte a toda velocidade. E nosso prota apenas o observava fugir sem palavras. Cerca de 1000 milhas depois, o figurante suspirava. Ele finalmente conseguiu escapar e agora precisa pensar em como vai explicar isso para o jovem mestre quando chegar assim. De mal a pior, ele pondera se deve contar a verdade. Não, ele estaria se ridicularizando contando que perdeu para um pirralho no domínio Sante. Enquanto estava distraído, ele grita assustado de dor quando percebe um fogo negro o queimando. Nosso prota estava em suas costas e ele questionava: por que não estou conseguindo apagar esse fogo estranho? Ele se vira assustado e grita: você! E nosso prota só fala: morra! Jogando ele dentro do portal que gritava: não! O portal se fecha e nosso prota pensava: consegui lutar contra um sábio real de primeira ordem depois de usar minha transformação do deus capiroto, mas esse parece ser meu atual limite. Por que ele estava tentando me matar mesmo? Não vou me importar com o motivo deles, preciso logo sair daqui. Em outro lugar, vemos as garotas olhando para aquele figurante falando tão bonito. Sim! Um carequinha falava: jovem mestre Shueyu, foi um prazer fazer negócios com você. Agora vamos nos retirar. Adeus, jovem mestre Shueyu. E o figurante que eu pensei que era mulher antes falava: ótimo! Ele grita: todos subam na nave estelar! Se não fosse para ver o jovem mestre Shueun, nenhuma de vocês garotas teria se incomodado em vir, não é mesmo? E nessa hora um figurante chegava atrás do garotão lá falando: jovem mestre, os rapazes que foram atrás, sussurra, e ele questiona: hã? Tem certeza? Sombrio, o figurante fala: sim, os corpos dos dois deles foram encontrados a mais de 50 milhas de distância e nenhum sinal do corpo do outro. O mais provável é que sofreram algum desastre. Jovem mestre, acredito que essa transação de agora a pouco foi vista por aquela pessoa. E o carinha fala: entendo. Nessa hora ele grita para o carequinha: espere um pouco, chamando sua atenção. Ele avisa: eu sinto muito por isso, mas essa transação de agora deve ser cancelada. Você não pode levar esses materiais, assustando o carequinha que questiona: jovem mestre Shueun, você deve estar brincando. Essas coisas são difíceis de fornecer, então seu valor não pode se medir pelo dinheiro. Além disso, eu já paguei por essas coisas, então essa transação já está finalizada. Mas agora vem me dizer que precisa ser cancelada? E Sombrio o bonitão falava: se digo que está cancelada, é porque está cancelada. Esses itens devem permanecer aqui, e você também. E vemos um carinha aparecendo atrás do carequinha pronto para o matar, que se vira assustado questionando: o quê? Quando toma um murrão de uma polegada na beiça, fi. O crânio dele é afundado e ele só murmura: você, um mestre no domínio do retorno da origem. Os figurantes ao fundo gritavam: capitão, capitão. E o bonitão falava: não deixe nenhum deles escapar. E o seu jeitinho estranho lá fortão se vira pronto para matar todo mundo. Algum tempo depois vemos o bonitão só esperando. E o mestre sai dizendo: todos os 135 pessoas foram mortas. Jovem mestre, podemos reunir os materiais, mas o que vamos fazer com a nave espacial? E o bonitão se vira dizendo: joga essa nave em algum lugar no território do meu segundo irmão. Ultimamente, o subordinado dele não anda muito quieto, parece que ele andou lutando contra algum grupo estranho. Vemos que nosso prota retornou para o território de Shentu e é recebido por alguns servos, e o mesmo estava na porta gritando: irmão Yang, vejo que você voltou. Nosso prota questionava: o presidente Aiolo finalmente te liberou? E ele fala: não me lembre disso, desta vez ele quase me arrancou o couro. Vamos entrar, assim podemos conversar melhor. Depois disso, lá dentro, Shentu questionava: por que o irmão Yang parece tão tenso? E nosso prota fala que aconteceu um incidente e precisava contar. Shentu questiona: que incidente? Olhando para um lado e para o outro, ele fala: mantenha isso em segredo. O tio Liarong fala: o irmão novo pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar. O que é dito no palácio fica no palácio. E todos os funcionários são completamente leais ao jovem mestre.
E nosso prota sombrio fala que enquanto estava fora, ele foi forçado a matar 3 cultivadores de sua câmara de comércio. Shentu questiona, e depois? E nosso prota fala, bem, isso é tudo, depois de matá-los eu voltei pra cá. Shentu fala, bem, então não tem problema. A Câmara de Comércio tem muitas pessoas e sempre existem algumas batalhas na estrela lua aquática. Todo dia muitas pessoas morrem. Enquanto as pessoas mortas não tiverem um status muito alto, não terá problema. Nosso prota fala, bem, os status deles não deveriam ser muito altos, pois eles eram bem fracos. E Shentu sorrindo bate no peito dizendo, então fique tranquilo, eu vou cuidar disso pra você. Irmão Yang não precisa se preocupar. Nosso prota fala, bem, deixa eu explicar direito, eu não tive intenção de provocar um incidente, apenas estava passando por uma montanha e vi um grupo de pessoas. Depois de ter visto eles, os 3 me perseguiram. Shentu em dúvidas questiona, um grupo de pessoas? Nosso prota responde que sim, na montanha tinha uma nave estelar de mais ou menos 300 metros de largura, estava estacionado e alguns materiais que sua câmara de comércio Henglu estava carregando a bordo. Depois que eu os vi, um jovem mestre de mais ou menos a nossa idade ordenou para que essas 3 pessoas me perseguissem. Shentu, percebendo o ponto, se assusta questionando, eles estavam comerciando materiais no vale de uma montanha remota? Essas pessoas tinham algumas características marcantes? Nosso prota, lembrando do bonitão, fala, bem, se estamos falando de características, então o jovem que era líder dele se destacava muito. Ele era bem bonito, sim, muito bonito. Shentu questiona Jialong, poderia ser... E o mesmo fala, jovem mestre, não tire conclusões precipitadas. Shentu questiona, irmão Yang, pode descrever esse jovem com mais detalhes? Nosso prota pensativo fala que não viu o rosto com clareza, foi apenas um vislumbre, mas ele pode dizer que sua pele era muito pálida e que havia um sorriso de leve em seu rosto. À direita deles também havia algumas mulheres cultivadoras, todas com os olhares apaixonados. Shentu grita com raiva, não pode ser! E Jialong fala, parece que era realmente ele. Nosso prota questiona, você o conhece? E tremendo, Shentu fala, irmão Yang, você não é um estranho, então não vou mentir pra você. O jovem que você viu provavelmente era o meu terceiro irmão, Shuei-Yu. Nosso prota questionava, seu terceiro irmão? Jialong fala, na estrela lua aquática, o jovem mestre Shentu só tem medo de 2 pessoas. Um deles é o presidente e o outro é o jovem mestre Shuei-Yu. Nosso prota sorri questionando, por que teria medo do seu próprio irmão? Shentu, sem graça, fala que se ele não fosse o seu irmão, já teria feito tudo o que fosse possível para eliminá-lo. Ele amaldiçoa muito, esse maldito o deixou com tanto traumas de infância, ele pode dizer com honestidade que tem mais medo dele do que do velhote. Nosso prota fala que esse jovem mestre Shuei-Yu parece ser muito capaz. E Shentu fala, irmão Yang, não brinque comigo, se realmente foi ele, este assunto será muito problemático. E nosso prota questiona o porquê. Shentu fala que se não entendeu errado, seu terceiro irmão deve estar comercializando alguns produtos escassos utilizando a influência que tem fora da Câmara do Comércio para conseguir dinheiro por fora. Este é um grande tabu e está estritamente proibido. Se algo sobre isso se espalhar, ele estará em grandes problemas. Nosso prota fala, então como eu passei por lá, ele enviou pessoas para me perseguir? Shentu, assustado, fala que sim. Além do mais, o seu terceiro irmão era o tipo de pessoa que nunca descansa até cumprir seu objetivo. Além disso, tende a agir por instinto e ninguém consegue dizer o que ele está pensando. Ele se lembra de uma vez onde ele e o executivo superior da Câmara de Comércio acabaram escolhendo a mesma empregada. E mesmo com o executivo tendo ganhado a posse dessa empregada, depois de um mês ele desapareceu. Jialong fala sim, como resultado o presidente ficou por um tempo com muita raiva, mas como nunca foi descoberto alguma prova, o assunto foi encerrado. E Shentu se levanta dizendo que ele deve estar fazendo de tudo para encontrar nosso prota, pois precisa matá-lo para eliminar qualquer possibilidade que suas ações sejam expostas. E nosso prota questiona, está dizendo que eu preciso me esconder? Shentu fala que se esconder pode não ser uma boa ideia. Ele não entende quanta influência e poder seu irmão tem em mãos. Ele é a pessoa que tem maior reconhecimento de seu pai e muitas pessoas acreditam que ele será o próximo presidente da Câmara de Comércio. Toda a população da Estrela da Lua Aquática são seus olhos e ouvidos. Se ele quiser encontrar alguém, enquanto essa pessoa ainda estiver na Estrela Lua Aquática, definitivamente ele vai conseguir encontrar. Nosso prota questiona, bem, então o que devo fazer? E Shentu pede que ele não saia por um tempo, apenas fique aqui dentro do palácio e ele vai ajudar caso exista algum problema que possa se resolver. Nosso prota sem jeito fala, bem, que maravilha. O tempo passou e depois desse incidente, Yang Kai não apareceu mais nenhuma vez em público. Simplesmente ficou quieto dentro do palácio de Shentu durante alguns dias. Sentar e meditar, estabilizar o seu domínio atual e refinar pílulas. Estudar o mapa estelar no seu mar do conhecimento para melhorar a compreensão que já tinha da estrela. Isso foi tudo que ele fez. Jialong aparecia de tempos em tempos para passar algumas notícias. Através dele, Yang Kai aprendeu que o terceiro jovem mestre Shuei-Yu da Câmara de Comércios realmente havia começado a buscas por alguém.
Isso fez com que toda a estrela da lua aquática ficasse bem turbulenta e, como resultado, muitas pessoas perderam sua vida. Todos os cultivadores com características e forças similares ao nosso prota foram mortos. Shueyu preferia matar 1000 inocentes do que deixar Yang Kai escapar. A feroz procura durou 2 meses e mais de 2000 pessoas na estrela da lua aquática foram mortas. Somente após tanto tempo as coisas começaram a se acalmar. Algum tempo depois, Shentu cabisbaixo dizia: Irmão Yang, mesmo que eu ainda queira que você permaneça aqui e faça parte da minha força no futuro, se ficar aqui para sempre, haverá um dia que meu terceiro irmão vai acabar descobrindo e quando isso acontecer, nem mesmo eu serei capaz de protegê-lo. Nosso prota questiona o que ele queria dizer com isso e Shentu sem graça fala: bem, você precisa ir embora. A situação estava um pouco mais tranquila e agora a atenção do seu terceiro irmão mudou para outros assuntos. Sendo assim, ele pode fazer preparativos para que consiga escapar em silêncio. Ele não tem muitos amigos e o irmão Yang definitivamente conta como um, por isso ele tem intenção de recrutá-lo. Mas se ele escolher ficar, terá que ficar escondendo temporariamente dentro do palácio. E nosso prota fala: bem, então eu irei embora. De fato, mesmo se esse assunto não tivesse ocorrido, não ficaria aqui para sempre. A hospitalidade do irmão Shen foi muito boa. Sem graça, o cara coça a cabeça dizendo: parece que o irmão Yang já tinha alguns planos grandes. É uma pena. Originalmente eu queria participar das batalhas de seleção de talentos que vai ocorrer em breve na Câmara do Comércio. Com sua força estando no domínio Santi, com certeza causaria uma grande tempestade, mas parece que isso estava destinado a acontecer. Então, bem, eu vou fazer alguns preparativos e vou ver se tem alguma nave estelar pronta para partir rapidamente e te informarei quando a hora chegar. E nosso prota fala: certo. Enquanto nosso prota tomava um banho, vemos que se ele quisesse sair da estrela da lua aquática, teria que pegar uma nave estelar, pois viajar em um transporte estelar demoraria muito e ainda consumiria muita energia. Então ele ficou esperando com tranquilidade. 10 dias depois, vemos Shentu falando: irmão Yang, só posso te trazer até aqui. A minha identidade é muito sensível, e se ele fosse com nosso prota acabaria chamando muita atenção desnecessária, e pede que nosso prota se cuide lá fora. E apontando pro leãozão ele fala: Shuetong vai te acompanhar e manter informado de tudo que precisar para te manter seguro. E vemos o monstrão cumprimentando nosso prota que diz: bem, vou depender de você por enquanto. Por fim, Shentu se despede dizendo: irmão Yang, nos encontraremos novamente. Vemos que as naves da estrela lua aquática são basicamente utilizadas para transportar mercadorias. As diferentes forças principais em toda a área estelar realizam pedidos para a Câmara de Comércio Henglu através de suas próprias filiais na estrela lua aquática. Então, quando as naves estelares estavam carregadas com as mercadorias, a Câmara de Comércio entregava os bens para as estrelas específicas dessas forças. A nave estelar que os dois estavam prestes a embarcar se dirigia a um lugar chamado Estrela Esmeralda. O tempo total de viagem seria de 6 meses e haveria algumas paradas em algumas outras estrelas de cultivo durante o caminho. Shuetong fala que nosso prota pode escolher parar em uma das estrelas de cultivo no caminho ou permanecer na nave estelar até que ela alcance a Estrela Esmeralda. E nosso prota fala: bem, vou tomar a decisão quando o momento chegar. E algum tempo depois vemos eles chegando na base das naves. Nosso prota olha para todo o movimento abismado e pensa: apenas essas dezenas de naves estelares valem uma fortuna enorme, sem mencionar as cargas preciosas ou inúmeros cultivadores que fazem parte da tripulação, digno de ser a maior força na área estelar Hengluo. Um figurante levanta a mão dizendo: parem vocês dois, mostrem seu token para passar por aqui. Shuetong mostra seu token que assusta o carinha. Os três fazem uma reverência e Shentu passa por eles dizendo: o jovem mestre Shentu já preparou tudo, estaremos saindo daqui com um senhor que tem um bom relacionamento com ele. Vemos uma nave sendo carregada enquanto o carinha de cabelo verde observava tudo. Shentu cumprimenta chamando de Senhor Shinrui. Ele questiona: esse é o jovem que o mestre Shentu quer que eu tire desse lugar? E Shuetong fala: sim. Ele diz: bem, ele não parece ser da nossa Câmara de Comércio, certo? E Shuetong fala que ele era um amigo do jovem mestre Shentu. E o cara que eu já tô desconfiando dele, sempre que aparece esse fundinho estranho e o cara não presta, diz: isso é algo muito raro, eu posso tirá-lo daqui, mas lembre-se de não causar nenhuma confusão na minha nave estelar. Assegure-se de obedecer fielmente às minhas regras, ou então eu jogarei para fora e deixarei que se vire sozinho no céu estrelado. E Shentu sorrindo fala: fique tranquilo, ele é um amigo do jovem mestre e não causará nenhum problema. Shinrui fala: se ele não é problemático, então por que estaria desesperado para ter isso em segredo? Bem, não me importa, entre logo. Shuetong sorrindo fala: bem, muito obrigado. E vemos algum tempo depois eles dentro da nave. O leãozão falava: se o jovem mestre Yang sentir que esse quarto não é o suficiente, posso ajudá-lo a encontrar um diferente. E nosso prota fala: não precisa, esse lugar tem uma vista muito ampla e é um bom quarto. Aquele Shinrui, qual é a relação dele com Shentu? Porque ele sairia do seu caminho para ajudar a me levar para outro lugar? E o leão fala: bem, o senhor Shinrui, ele é o tio do jovem mestre Shentu. Nosso prota questiona: o quê? E o leãozão sem graça fala: bem, a irmã mais velha do senhor Shinrui é a mãe do jovem mestre Shentu.
Nosso prota só fala, esqueça, não precisa me explicar, estou certo que é uma história problemática. O leãozão falava, sim, é um relacionamento cheio de dívidas não pagas. Bem, se o jovem mestre não tem mais nenhum outro pedido, me retirarei primeiro. Depois de 1 hora ou mais, essa nave vai partir e nosso prota se virando fala, certo. Ele olha pela janela, vê todos os figurantes trabalhando e pensa, o campo estelar é tão grande que parece quase infinito e eu sou apenas um forasteiro aqui. Me pergunto se todas elas estão felizes e saudáveis nesse momento. Será que encontraram algum tipo de dificuldade? Será que elas também estão pensando em mim? E vemos a imagem de todas as amadas do nosso prota, que suspirava na janela pensando, sinto tanta falta delas. Esse capítulo começa com o nosso prota que estava na janela depressivo lembrando de suas amadas, se assustando percebendo aquela pessoa linda lá embaixo, não sei se é homem ou mulher, ainda estou indeciso. Todas as mulheres que passavam encaravam ele pensando como ele era lindo, e nosso prota pensa, Shueyu? Assustado ele se esconde, abre a porta, assustando Shuetong. Ele questiona, jovem mestre Yang precisa de algo? Sério, nosso prota questiona, me responda honestamente, Shentu me vendeu? E Shuetong questiona, qual é o significado disso, jovem mestre Yang? Nosso prota diz, olhe lá pra fora. Assustado Shuetong grita, jovem mestre Shueyu? Por que ele está aqui? Nosso prota diz com raiva, se você não sabe, como eu vou saber? Mas Shuentu me vendeu? Shen-Tong se irritando fala, jovem mestre Yang, se realmente pensa assim, você está menosprezando a lealdade do jovem mestre Shen-Tu. Ele foi sincero e te considera como um amigo, como poderia te trair assim do nada? Além disso, o jovem mestre Shueyu deveria ter partido ontem para uma estrela que fica ao leste da lua aquática. Por esse motivo, o jovem mestre Shen-Tu escolheu o dia de hoje para você partir. Nosso prota em dúvidas questiona, ele iria partir ontem? E Shuetong fala que sim. O jovem mestre Shueyu foi designado para uma importante missão e deveria ter saído ontem para cumpri-la. Muitas pessoas viram ele entrando em uma nave estelar que deixou a estrela lua aquática. Nosso prota irritado grita, então por que ele está aqui? Além disso, ele veio para essa nave em particular? Shuetong, sem entender, sem graça, fala, bem, não sei, mas posso te garantir uma coisa, jovem mestre Yang. O jovem mestre Shen-Tu não te traiu, ele nunca faria tal coisa. Nosso prota acreditando fala, tudo bem, eu acredito. O que faremos agora? Devemos sair? Shuetong fala, é muito arriscado, existe uma grande chance de sermos pegos por ele. Por sorte, não estamos muito longe, vamos tentar descobrir o motivo para ele estar aqui. E vemos o líder da nave de cabelos verdes questionando, jovem mestre Shueyu, o que você está fazendo aqui? Não tinha saído ontem da estrela lua aquática? O bonitão sorrindo fala, bem, houve alguns problemas que não foram resolvidos a tempo, então eu tive que ficar e deixei a nave estelar fosse primeiro. O tio Shinrui está indo para a Estrela Esmeralda, por isso eu pensei que não teria problema se eu fosse com sua nave estelar. Em todo caso estará passando pela Estrela da Chuva que também é o meu destino. Shinrui não parece muito contente com isso, e o bonitão questiona, a minha presença te incomoda, tio Shinrui? Poderia ter algo a bordo dessa nave estelar que não quer que eu veja? E o carinha fala, que isso meu sobrinho, você tá de brincadeira comigo? A bordo da minha nave só tem materiais comprados pela seita Chama Furiosa. Como poderia ter algo que não quero que você veja? Por favor, sinta-se livre para subir, jovem mestre Shueyu. O bonitão passa por ele agradecendo muito. Shueyu manda uma mensagem com a consciência divina para verificar se tem algum material que não deveria estar na nave estelar. E seu subordinado questiona, o jovem mestre suspeita que Shinrui está contrabandeando suprimentos? Ele acredita que não, mas a maneira que ele agiu foi meio curioso. E seu subordinado fala que vai verificar a situação o mais rápido possível. O líder da nave olha abismado para eles e depois olha para a janela onde nosso prota deveria estar. Nosso prota questiona para Shuetong se ele estava subindo. O leãozão fala que o jovem mestre Shueyu parece estar indo para a Estrela da Chuva. É uma das estrelas de cultivo sob a jurisdição da Câmara do Comércio e está a apenas 2 meses de viagem daqui. Nosso prota só precisa aguentar essa situação durante algum tempo, depois que ele sair tudo ficará bem. E nosso prota sem graça fala, bem, parece que eu nem tenho escolha. Irritado ele pensa, mesmo que até agora eu ainda não tenha conhecido o Shueyu pessoalmente, eu só tenho visto vagamente o seu rosto. Ele ainda deve se lembrar de minha aparência. Se eu aparecer em sua frente, não seria diferente do que ir direto para a morte. As duas pessoas que estão ao lado dele são definitivamente mestres que eu não posso vencer. O leãozão entrega o smartphone pro nosso prota, Brinks dizendo, por favor, pegue isso, jovem mestre Yang. Depois de colocar sua consciência divina nisso, vai conseguir falar diretamente comigo caso precise de algo. Ué, não era literalmente um telefone de cultivo? Nosso prota se retira dizendo, certo, vou voltar para o meu quarto, e Shuetong chama por ele. Nosso prota se vira questionando se ele precisa de algo. Leãozão se curvando fala que Shen-Tu deseja sinceramente ser amigo do nosso prota e nunca faria algo para atrair sua confiança, e nosso prota sorrindo fala, tudo bem, eu entendo.
E em seu quarto ele pensava, suspeitei de Shentu ter me traído porque essa situação é muito coincidência, capaz de deixar qualquer um confuso, mas depois que vi a conversa entre Shueyu e Shinrui, percebi que tudo foi um mal entendido. Shentu sabia que eu matei 3 cultivadores da Câmara de Comércio e mesmo assim não mostrou nenhuma intenção de me culpar. É óbvio o quanto ele valoriza nossa amizade, do contrário, ele teria me olhado com um olhar de desgosto quando ficou sabendo. Parece que eu estava muito errado em culpá-lo. É, o seguro morreu de velho, né, filhão? A nave estelar deixou a lua aquática e se dirigiu ao seu destino. Rapidamente, as pessoas dentro da nave estelar começaram a se mover livremente. Nosso prota, olhando pela janela, pensava, agora que Shueyu também está a bordo da nave estelar, não posso mais sair do meu quarto. Enquanto eles viajavam pelo infinito do céu estrelado, nosso prota meditava em seu quarto, pensando, agora não posso nem cultivar em paz. Olhando para o smartphone de cultivo, ele pensava, preciso reunir informações sobre Shueyu. E ao receber sua mensagem, o leãozão questiona, o que o jovem mestre Yang deseja? Nosso prota pergunta que tipo de cultivo possuem as duas pessoas junto com Shueyu. O leão fala que um deles é um mestre no domínio do retorno da origem e o outro deve ser apenas um sábio real de terceira ordem. E nosso prota pensava, mesmo os melhores guardas da mansão de Shentu são no máximo sábio real de terceira ordem, mas Shueyu realmente tem um mestre no reino do retorno da origem como guarda. Nosso prota questiona sobre Shueyu, e o leão fala que faz 10 anos que ele chegou ao domínio sábio real de segunda ordem, mas agora ele não tem mais certeza. O talento do jovem mestre Shueyu é excepcional. Entre todos os muitos filhos do presidente Aiyo, o cultivo de Shueyu é o mais alto. O jovem mestre Shentu tem o segundo melhor cultivo, mas ainda é muito longe do seu irmão. E nosso prota fala que era muito impressionante, e questiona se além do mestre que acompanha Shueyu, não tinha outros cultivadores nessa nave estelar no domínio do retorno da origem. Shuetong fala que não tem, afinal mestres nesse domínio não são muito comuns, apenas se a carga da nave seja extremamente valiosa, então será enviado um cultivador no domínio do retorno da origem para escoltar, e questiona se nosso prota estava preocupado com a segurança da nave. A Câmara de Comércio Zengloa tem sua influência espalhada em cada lugar de todo o campo estelar e temos conexões com cada uma das principais forças que existem. Ninguém teria coragem de nos atacar, mesmo se forem ladrões e assassinos da crista da galáxia ou das cavernas abandonadas, eles não teriam esse tipo de ideia. Afinal, até mesmo eles precisam manter relações comerciais conosco. E nosso prota compreende, ele não estava muito preocupado. Algum tempo depois, dentro do mar da consciência do nosso prota, ele falava melhor encontrar a rota da nave estelar até a Estrela Esmeralda. De acordo com Shuetong, essas duas estrelas de cultivo eram muito ricas com a aura de energia do mundo. A Estrela da Chuva pertence à Câmara de Comércio Zenglu, enquanto a Estrela da Esmeralda pertence à Seita da Chama Furiosa. De acordo com a explicação de Shuetong, a Estrela da Chuva deve estar perto. Ela é uma estrela de cultivo onde metade da estrela é um oceano, a outra metade é de terra e tem quase o mesmo tamanho da estrela da lua aquática. E vemos um planeta azul domado por oceanos. Perto da Estrela da Chuva há um grande sol e várias luas pequenas. Essas luas estão girando em volta da Estrela da Chuva. A Estrela da Chuva orbita o Sol e todas elas estão interligadas. E diz olhando para o infinito, o céu estelar é muito extenso, vou poder alcançar o pico das artes marciais nesse vasto campo estelar, vou procurar rotas seguras no gráfico estelar e copiar no meu transporte estelar. Depois de um tempo ele falava, o que é isso? Se eu seguir essa rota... Bem, talvez seja possível tentar desenhar outras rotas seguras para diferentes estrelas. Também vou desenhar rotas que levam até estrelas de cultivo próximas. Ele se assusta, olha para sua mão abismada e questiona, quase me esqueci desse sentimento, é como se minha alma tivesse sido batizada e purificada. Ele sai do seu mar do conhecimento para ver como ficou. Parece que desenhar mapas estrelares também pode aumentar sua compreensão e o controle sobre seu mar do conhecimento abrasado. Ele volta para dentro do seu mar do conhecimento dizendo que vai continuar assim. Algum tempo depois ele suspira. Por ora não há mais nada que ele pode fazer. Tudo o que resta agora é esperar. A rota segura que ele traçou usando o gigante gráfico estelar não era muito diferente da rota de navegação da nave estelar. Parece que agora ele pode ser chamado de mestre de gráficos estelares. Olhando para o mapa, ele diz que já se passou 5 dias desde a última vez que eles passaram por uma estrela de cultivo e se assusta gritando, espera, este lugar é... Vemos que ele passou a informação que acabou de obter para o leãozão, que questionava um grande número de asteroides e estrelas mortas. Essa é a famosa zona morta do gelo, na verdade estaremos passando por ela. Nosso prota questiona se não teria problemas com isso. Shuetong fala que toda nave estelar que viaja da Estrela da Lua Aquática até a Estrela da Chuva tem que passar por esse lugar, mas não existe perigos, e pede para nosso prota não se preocupar. E questiona como eles saberiam que passariam pela zona morta do gelo, e nosso prota fala, bem, sobre isso falaremos depois. Em outro lugar, vemos alguém relaxado assoviando. Um servo falava, jovem mestre, realizei uma inspeção por toda a nave estelar e descobri que não tem materiais de contrabando a bordo. Na verdade, todas as coisas que tem é o que a Seita da Chama Furiosa perdeu, sem nada adicional. O bonitão falava, sério, não tem nada sobrando ou faltando?
E seu servo fala que nada, inclusive ele pegou um dos membros da equipe e espiou sua memória, mas não encontrou nenhum problema. E o bonitão mais uma vez todo reluzente questiona, é mesmo? Sua beleza afeta até seu subordinado que começa a babar, chamando a atenção do outro carinha. Ele fala jovem mestre, chamando a atenção do cara. O subordinado percebendo o que fez fica em pânico e o bonitão grita, você pode sair! E o cara se vira sem graça dizendo esse subordinado está saindo. O bonitão se senta e cruza seus braços dizendo tão decepcionante, a partir de agora não permitirei que me siga. E o carinha fala, entendido, e pensa, se não fosse pela minha força e idade avançada, há um momento atrás até mesmo eu poderia ter caído em um estado de confusão quando o jovem mestre revelou sua aura de maneira descuidada. Se eu não fosse totalmente maduro, como seria capaz de resistir aos seus encantos? Shueyu questiona se eles não têm problemas com os materiais, então o que estão tentando esconder? Não importa, não tenho motivos para desperdiçar esforços em um assunto tão pequeno. Você está liberado? E seu servo sai. A velocidade da nave estelar caiu repentinamente ao entrar na zona morta de gelo, pois se quisesse evitar os asteroides que se moviam de forma irregular, simplesmente não podiam manter a velocidade original. Inumeráveis naves espaciais da Câmara de Comércios haviam passado por esse lugar e nunca tinha acontecido nenhum tipo de acidente grave. Por causa disso, os cultivadores a bordo da nave estelar não se preocuparam mais com isso. Mas como capitão da nave estelar, Shinrui sempre mantinha um grau de vigilância sobre o meio ambiente e nunca se atreveu a relaxar. Caso ocorra um acidente, grande ou pequeno, poderia causar perdas inesperadas. 2 dias depois, ele percebe algo e pensa assustado, algo não está certo. Olhando para fora, ele percebe portais se materializando. A nave passava por eles e ele fica totalmente assustado e se vira gritando, ativem toda a velocidade! Alguém deixou preparado algumas armadilhas utilizando centelha sônica! Vemos que todos esses portais eram ataques sônicos para a nave. Ela começa a partir a toda velocidade, mas se vê no meio delas. A nave não consegue ser rápido bastante e começa a se fragmentar, e vários figurantes sendo acertados gritavam, ah, me salve! São centelhas sônicas! Cada centelha parecia expandir um sonar que desfragmentava o corpo das pessoas e a nave que gritavam desesperados. Dentro do mar do conhecimento do nosso prota, ele estava de boinha trabalhando o seu mapa estelar, e nessa hora ouve alguém gritando e se assusta, ah, são centelhas sônicas! Ele abre seu olho assustado e sente toda essa intensa oscilação de energia e questiona o que estava acontecendo. Seu celular começa a vibrar e nosso prota pega e o cara grita, jovem mestre Yang, acorde rápido! Assustado, nosso prota grita, Suetong, o que está acontecendo? Em pânico, ele fica em dúvida ao sentir algo muito grande. Ao seu lado, uma centelha sônica explodiu, destruindo tudo ao seu alcance e nosso prota olha para isso sem palavras, abismado. Enquanto os figurantes eram absorvidos e desfragmentados pela centelha, nosso prota fugia desesperado, abismado, e então começa a rasgar o espaço pensando, preciso distorcer o espaço e escapar desse lugar rapidamente. O portal estava se abrindo lentamente e nessa hora se fecha com tudo na cara do nosso prota, que assustado questiona, não consigo distorcer o espaço? A nave tinha se partido no meio e as centelhas sônicas não paravam. Sem saída, nosso prota usa a transformação do deus capiroto e parte a toda velocidade pelo espaço sideral, mas vemos que uma centelha sônica explodiu ao seu pé e pega ele em cheio arremessando longe. Ele ergue seus artefatos de escudos, joga aquela flor que ele já usou uma vez que também era um artefato e cria mais escudos. Ele cria uma linha defensiva sobreposta de escudos que pareciam resistir à centelha sônica. Porém, não por muito tempo e ela se esfragmenta e nosso prota pensava, mesmo com o artefato da folha de prata não conseguir resistir a essa força destrutiva? De mal a pior, ele consegue romper toda a destruição e parte a toda velocidade pensando, já que esse é o caso vai ser difícil conseguir escapar desse lugar. Ele ouve alguém gritando em sua frente, jovem mestre, fuja, vou ganhar um pouco de tempo. Ele olha para trás e vê aquele carinha no reino da origem, criando uma espécie de poder com as suas 2 mãos e pensa, um dos guardas de Shueyu? O velho estava sombrio e usa toda a sua força para abrir um espaço e nosso prota pensa, esse velho, ele está utilizando toda a sua força para distorcer o espaço perto dele. Uma das expansões sônica acerta o velhote em cheio que mantinha o portal aberto. Mesmo assim ele resiste mantendo o portal aberto e nosso prota olha para ele pensando, vou ter que agradecer esse velho por me ajudar a escapar. O velhote gritava, jovem mestre, vamos! Chamando a atenção do bonitão, que olha para ele sombrio pensando, maldição! Ativando uma armadura completa por ele, vemos nosso prota passando rapidamente e ele olha abismado pensando, é ele! E nosso prota pensava, Shueyu? Ele contempla, nesse momento, durante essa crise de vida ou morte, eu poderia resolver nossas diferenças. Parece que o mesmo pensamento passava pela cabeça do bonitão, mas um brilho ao seu lado chama sua atenção. Ele voa a toda velocidade quando vemos o velhote sendo atingido em cheio por um ataque. Seu corpo começa a desfazer. Nosso prota estava à frente e Shueyu estava logo atrás dele. Vemos que eles não foram rápidos demais e o ataque acertou nosso prota em cheio, que começa a cuspir sangue dourado.
Ele olha para trás assustado e vê que Shueyu também não estava nada bem. Nessa hora, nosso prota se assusta percebendo algo incomum. A armadura dele começa a se partir, revelando uma grande comissão de frente, fi. Nosso prota pensava, seu corpo? Não, poderia ser... Ele fica sombrio e começa a perder a consciência. No meio da zona mortal de gelo, um silêncio desolador encheu o ar. O mar de asteroides que estavam perto tinha sido afastado e agora não era mais possível de se vê-los. A grande nave estelar de classe Sábio Real e Grau Superior também tinha desaparecido, junto com centenas de cultivadores e todos os materiais que estavam levando. Era como se nenhum deles tivesse existido, simplesmente não tinha sobrado nenhum traço para trás. Vemos nosso prota sangrando muito ouro e vagando pelo vazio do espaço. Algum tempo depois, uma espécie de energia dourada começou a rodear seu corpo. Ele se curava rapidamente e abre seus olhos questionando, onde eu estou? Todo o meu corpo está doendo. Tenho algumas feridas graves no meu corpo e muitos dos meus meridianos estão danificados. A minha força atual não é nem metade do máximo. Mesmo tendo em todo o meu corpo o sangue dourado do Deus Capiroto, seria necessário no mínimo 15 dias para ficar completamente recuperado. Sorte que eu tenho algumas pílulas de cura. Manda pra dentro e pensa, se não fosse pelo mestre no domínio Retorno da Origem que estava acompanhando Shueyu, minhas feridas atuais teriam sido muito piores. E lembrando da 10/10 se questiona, o que houve com ela? Será que morreu? O que eu vi antes era uma ilusão? O terceiro jovem mestre da famosa Câmara de Comércio Zengilu da área estelar parece ter um segredo incrível. Ele não conseguia sentir nenhum resquício de vida. Se ela não morreu, a situação é similar à sua e acidentalmente ele viu seu maior segredo. Agora era impossível que ela deixe ele escapar. Tirando seu smartphone de cultivo, ele pensa, vou tentar entrar em contato com Shuetong, espero que ele tenha sobrevivido. Disca seu número e ouve. Um número chamado se encontra fora da área de cobertura ou desligado. E pensa, sem resposta, parece que Shuetong morreu nesse desastre. Shuetong foi muito bom comigo. Se Shentu não tivesse feito com que ele viesse, não teria sido pego nesse desastre. Quem deixou tal armadilha nesse mar de asteroides? Que tipo de armadilha é capaz de tal poder destrutivo? Foi por vingança ou foi por assassinato? Ele lembra do capitão da nave gritando e pensa, Shinrui disse algo sobre centelha sônica antes de ocorrer seu desastre, mas não tem ideia do que seja. Preciso saber a verdade desse assunto, não somente porque quase morri, mas também preciso de uma explicação sobre a morte de Shuetong para Shentu. Ele sente algo e olha para baixo questionando, por que eu sinto que estou sendo puxado por alguma coisa? A gravidade gerada por essa estrela da morte está me puxando. Ele precipita do céu como se fosse um meteoro pensando, bem, não importa, vou deixar que essa estrela da morte me puxe. E algum tempo depois, em algum lugar da Estrela da Morte, ele cai com tudo extinguindo os dinossauros. Quem pegou a referência pegou. Depois de toda a comoção, vemos nosso prota caminhando pensando, esta é uma Estrela da Morte, certo? E se virando sente algo questionando, há uma aura de vida vindo daquela direção? Existem outros sobreviventes além de mim? Quem poderia ser? Algum tempo depois vemos que alguém também caiu como um meteoro. Era Shueyu, que estava totalmente em frangalhos olhando preocupada. Ela questionava, o que aconteceu, onde estou? E sentindo dores por todo seu corpo grita. Ela lembra da nave estelar, do desastre e questiona quem poderia ter colocado uma armadilha naquele lugar. Ela recupera uma pílula, manda pra dentro e deixa para pensar sobre isso depois que se recuperar. E nessa hora se assusta questionando, Ela olha pra cima e dá de cara com o nosso prota. Todo blindão ele gritava, uou! E pensa, é a Shueyu? Os dois se encaram por um momento e sorrindo ele fala, mas que coincidência. Toda coradinha ela pensava, é ele? E lembrando do seu estado fica sem palavras e irritada grita, você por aqui! Só que seu corpo não estava em bom estado e vemos ela cuspindo muito sangue. Ela parecia ter muitos ferimentos internos e pensava, parece que os ferimentos internos são mais graves do que eu imaginei. Ela amaldiçoa nosso prota com a morte que fala, parece que os seus ferimentos internos devem estar doendo muito. E questiona o jovem mestre Shueyu, nunca pensei que o jovem mestre seria na verdade uma linda mulher, isso é realmente fantástico. Ele pensava, mesmo que ela seja 80% parecida com Shueyu um homem, ainda existem algumas diferenças. E vemos ela toda meiga e abusada, linda demais. Ela olha para o nosso prota abismado e pensa, por que esse cara conseguiu sobreviver àquele desastre? E para ajudar ele ainda me viu assim? Encarando ela, nosso prota pensa que já viu muitas mulheres diferentes, uma mais linda que a outra. Mas quando compara com todas as outras, nenhuma delas é tão linda, nem mesmo a Suyan e a irmã mais nova se comparam com ela. Você tá esquecendo da rainha sedutora, filhão? A 10/10 das 10/10? Parece que a situação dela era muito parecida com a que ele se encontrava, mas ela não deve ter acordado há muito tempo ou ela já teria colocado algumas roupas. E infelizmente, ela era sua inimiga. Ele lembra que ela matou 2.000 pessoas inocentes para o capturar e questiona se deveria matá-lo ou não. Era melhor ele não fazer nada precipitado por enquanto, afinal ela ainda era irmã de Shentu.
Ele pula em sua frente, assustando que questiona: "O que você vai fazer?" E sorrindo ele pergunta: "O que você acha?" Irritada, ela faz rapidamente um ataque, prende nosso prota que exclama e então puxa ele. Ela grita: "Morra!", se preparando para matar nosso prota, que fica totalmente fascinado com ela. E vendo que ele estava olhando para seu corpo, ela grita: "Você ainda ousa ficar olhando para meu corpo?", e acerta um ataque em cheio no nosso prota, que cospe um pouquinho de sangue dourado. Ele olha para ela sorrindo e então abraça ela com tudo, fazendo ela exclamar em dúvidas. Assustada, ela grita questionando: "O quê?", e vemos ela toda apaixonadinha com o nosso prota agarrando e tremendo questiona: "Maldição, eu ainda não recuperei toda a minha força?". Ela começa a arranhar as costas do nosso prota que gritava: "Não se mova!", e ela gritava: "Me solta, seu pervertido!". Os dois continuam nisso, ela morde ele e nosso prota grita de dor e ela empurra ele gritando: "Me solta!". Nosso prota sobe um pouquinho sua perna, ela fica totalmente abismada, assustada com isso, e nosso prota sofria muito respirando pesadamente para manter ela sob controle, que gritava desesperada. O capítulo começa com nosso prota e a Shueyu ainda abraçados. Ela gritava irritada: "Me solte agora mesmo!", arranhava ele, e ele continuava pressionando ela. Toda fofinha ela sussurra: "Você?", só que muito irritada empurra ele para longe juntando todas suas forças gritando: "Eu vou te matar!". Nosso prota tossia muito com seus ferimentos e ela partia a toda velocidade gritando: "Vá pro inferno!". Porém, nosso prota, que já mostrou ser indelicado várias vezes, mete a porradona na cara dela gritando: "Você está cortejando a morte!", e ela gemia de dor, cai no chão e nosso prota já cai em cima dela. Ela gritava: "Pare, me solte!", e vemos que isso continuou por um bom momento. "Estou dizendo para me soltar!", e nosso prota respondia: "Se eu deixar você ir é o mesmo que morrer!", e ela amaldiçoava ele pedindo para ele soltar. E algum tempo depois, eles estavam sem forças no chão, respirando pesadamente abraçados. Ela ainda gemia pedindo para ele soltar, falando que assim esqueceria o ódio entre os dois. E quando ela ia sussurrar alguma coisa, nosso prota fala: "Eu vou te matar, não ouse se mexer", e vemos que ele estava apertando uma área delicada. Ela gemia muito com isso, e nosso prota sorrindo fala: "Resistir é inútil", enquanto via ela gemendo. Nosso prota pensava: "Estranho, ela não é de agir assim quando está vestida de homem". E nessa hora lágrimas começam a cair em seu rosto e vemos ela murmurando: "Desde quando eu era criança até agora ninguém me tratou assim. Mesmo as pessoas que conhecem meu verdadeiro gênero ousaram agir dessa forma comigo. Eu vou me lembrar disso, pode ter certeza que vou te fazer pagar. A sua condição é horrível. Antes de você chegar, eu já utilizei uma pílula de cura de classe sábio real, então eu logo vou ter força suficiente para fugir de suas garras maléficas. Não se preocupe, não vou te matar tão facilmente, vou te fazer sentir a tortura mais brutal que existe e ir te matando lentamente." E nosso prota fala: "Bem, então vamos ver quem vai se recuperar primeiro." Um tempo depois ele se assusta e grita: "Ei, cuidado, onde você está colocando essa mão?" E ela sorria dizendo: "Você está acabado." Com a mão em seu Dantian, ela fala: "Me solte logo e eu vou destruir seu Dantian e acabar com sua cultivação, transformando você em um aleijado por toda a sua vida." E vendo a hesitação do nosso prota, questionava: "Vai me soltar ou não? Vou contar até 3, depois disso você pode..." E nessa hora, antes de terminar, nosso prota faz alguma coisa com ela, fazendo ela gritar muito. Com raiva ela fala: "Seu maldito, você está querendo morrer, seu animal? Me solte agora ou eu vou realmente destruir seu Dantian." E nosso prota falava: "Bem, infelizmente para você eu já me recuperei um pouco. Mesmo não podendo parar você de destruir o meu Dantian, ainda posso garantir que você nunca vai poder se casar", irritando muito ela. Ela fica sombria enquanto ouvia nosso prota dizendo: "Não importa se você destruiu o meu Dantian, tem muitas outras coisas que ele pode usar para perseguir o Dan marcial." E sorri assustando ela dizendo: "Hehe, apenas espere até o dia que você se casar e o seu novo marido descobrir que o seu corpo não é mais puro. Tenho certeza que vai ser um show glorioso." E ela pensa: "Lunático maluco, este homem é pior que um bandido da galáxia e mais sinistro do que um covil abandonado." Percebendo seu silêncio, nosso prota questiona: "Por que não está falando mais? Está pensando se consegue destruir o meu Dantian primeiro ou se eu vou ser mais rápido? Bem, eu vou contar até 3 e vou colocar sem dó. 1... E ela desesperada grita: "Espere, podemos conversar sobre isso primeiro. Você e eu não temos nenhum grande rancor entre nós, então é realmente necessário estarmos fazendo esse tipo de coisa?" E nosso prota diz: "Continue falando, eu sou todo ouvidos." Sombria ela fala: "Entre você e eu não existe nenhuma mágoa. Será que não existe uma forma de resolver as coisas entre nós?" E nosso prota pergunta: "O que você está dizendo é que podemos fazer as pazes?" Não é possível que ela seja tão inocente, certo? Depois que ele tratou ela dessa forma, ela ainda vai aceitar como se nada tivesse acontecido? Ela era a filha do presidente da Câmara de Comércio Hengluo, enquanto ele era apenas um peão. Dessa vez, se ele realmente sobreviver, ele acha que não terá um futuro pela frente.
Ela pergunta, você acha que eu vou conversar com você? Só porque eu sou uma mulher você pensa que eu vou me rebaixar a esse ponto? Os homens são todos cheios de si mesmo. Nosso prota fala, bem, em todo caso, eu não acredito em nenhuma palavra do que você disse, não passa de um monte de merda pra mim, assustando que irritada grita. Poderia não agir de forma tão irracional? Como eu fiz uma proposta, eu tenho uma forma de provar minha sinceridade e deixá-lo entender que eu não estou ganhando tempo para virar o jogo contra você. Nosso prota pensa em silêncio por um momento e fala, continue, estou te ouvindo. Ela fala que não existe ódio entre os dois, e no final, ele é a única testemunha existente que sabe sobre o seu segredo em toda a área estelar. E nosso prota fala, exatamente, e como resultado disso, você matou 2.000 pessoas inocentes. Você é muito perversa, como eu poderia acreditar em uma simples palavra que sai de uma víbora como você? Ela pergunta, bem, você não continuou seguro? Tem alguém entre essas 2.000 pessoas que você se importava? Nosso prota fala, bem, na verdade não existia ninguém. E irritada ela fala, então cala a boca. Minha proposta é simples, você me solta e eu não causo mais problemas para você. No entanto, você não pode dizer uma única palavra sobre aquela transação. E também sobre essa situação, não pode falar nada. Envergonhada, ela pensava, maldição, e pensar que seria forçada a aguentar toda essa humilhação e discutir termos com ele. Nosso prota ainda não convencido pergunta, não vai causar mais problemas para mim? Como você pode me garantir isso? Ela fala que vai preparar uma garantia e não vai ser apenas falando. Ela sabe que ele não vai acreditar nela e não importa que tipo de promessa ela faça. E nosso prota diz que pelo menos bom senso ela tinha. Ela fala que tem um artefato que foi refinado por um grande mestre na Câmara de Comércio. E originalmente ela tinha preparado para usar quando estivesse em um grande perigo. Mas agora ela não tinha escolha a não ser usar com ele. E nosso prota em dúvidas questiona que artefato era esse. Ela fala que se chama Corrente da Alma, um artefato que pode unir as almas. Isso significa que se um deles morrer, o outro também morrerá. Nosso prota, arrogante, sorri dizendo, lindinha, não acha que nosso relacionamento tenha chegado a esse nível. Mesmo que tenhamos nos encontrado e nos tocado sem proibição, esse tipo de progresso está indo muito rápido, até mesmo para mim. Além disso, eu já tenho 2 lindas esposas. E ela questiona, será que você pode levar isso a sério? Você acha que eu também quero ligar a minha vida com a sua? Você é apenas um sante de segunda ordem. Qualquer tipo de perigo que encontrar pode significar a sua morte. Se nós realmente fizermos isso, não tem outra escolha a não ser te proteger. Não importa como pareça, você será quem vai ter mais benefícios? E nosso prota pensa sem palavras e questiona, por que eu acreditaria em você? Ela fala que já se comprometeu muito com isso e se ele continuar se recusando a acreditar, então eles terão que continuar lutando até os dois morrerem. Os dois pareciam ter um grande futuro pela frente, porque aceitar morrer em uma estrela da morte desconhecida? Em dúvidas, nosso prota questiona, por que o seu desejo de sobreviver é mais forte que o meu? E ela não responde. Nosso prota questiona, deixe-me te fazer uma pergunta, os efeitos desse artefato são eternos? Eu não quero ter a minha vida ligada à sua para sempre e isso irrita muito ela que grita. Você acha que eu estou feliz com tudo isso? Seu maldito, você deveria se sentir honrado por estar ligado a mim. Se acalmando, ela fala que os efeitos são eternos, mas as duas partes devem concordar. Se um de nós recusar, os efeitos do artefato vão ser cancelados. Nosso prota pensa e por fim fala, certo. Esticando sua mão, ela fala, então vou pegar o artefato, me solte um pouco. E sorrindo, nosso meninão fala, ei, não tente nenhuma gracinha, hein? Porque se eu usar um pouquinho mais de força, você vai ser todinha minha. E ela fica irritada gritando, eu sei, eu sei! E começa a canalizar energia e uma corrente aparece em sua mão. Nosso prota olha para isso sem palavras e ela diz que nunca imaginou que usaria esse tipo de artefato nessa situação. Essa coisa tinha sido preparada para quando ela estivesse enfrentando um grande perigo que não conseguisse derrotar um inimigo. Ela deveria usar esse artefato para conectar as suas vidas e assim continuar viva. Só que aqui ela já errou feio, porque ela falou que os dois têm que aceitar e o inimigo nunca aceitaria, né? Nosso prota vendo o artefato pensava assustado, esse artefato... Ele fala, esse artefato tem funções bem estranhas e questiona por que um grande mestre de sua Câmara de Comércio Zengloa refinaria algo assim para ela. Ela fala, bem, você tem bons olhos. E ele diz que não pode confiar nela, então era para dizer como era estimulado o poder que estava contido no artefato. Ela questiona, você é um covarde? Você ao menos se considera homem? E nosso prota pergunta, ei, você tá com dúvidas para verificar se eu sou um homem ou não? E ela sem graça fala, bem, não precisa, apenas coloque sua consciência divina dentro do selo e vai se abrir. Nosso prota rapidamente toma de sua mão, a assustando que grita muito e coloca sua consciência divina e vemos uma grande energia púrpura se expandindo junto com a sua consciência divina. Um grande casulo enorme ocorre, as duas energias começam a convergir junto e se unem. A alma dos dois começa a se unir e vemos ela se fundindo enquanto os dois gritavam muito, se fundiam mais e por fim parece ter finalizado certamente e nosso prota suspirava. Ela belisca ele falando, certo, agora me solte, ou está com tanto medo que eu não vou manter minha palavra. Eles se separam e nosso prota questiona, quem sabe se esse artefato é verdadeiro ou falso? E ela diz, seu sem vergonha.
Olhando para ela, ele diz que parece que ela se tornou bem mais sincera. Isso também é um efeito da consciência divina selada nesse artefato? E ela fala que suas almas e a essência de vidas estão conectadas. Então, mesmo querendo ou não, um profundo sentimento de intimidade vai existir entre os dois. Em outras palavras, nós agora vemos um ao outro como a pessoa mais preciosa que existe. Tudo bem, agora se vire que eu quero colocar algumas roupas e não ouse espiar. E nosso prota debochando fala, eu já toquei todo o seu corpinho, por que fica com vergonha agora? E toma logo uma pedrada na cara para ficar esperto. Depois disso, vemos que ele sentou para meditar e ouve ela falando, certo? E questiona como estou. Ela tava literalmente 100/10, toda linda, sorrindo, e nosso prota fica totalmente apaixonado, dizendo, uau! Toda reluzente, ela questiona, nada mal, certo? E nosso prota levanta dizendo, você está linda, você está mais atraente do que quando estava pelada. E ela sem graça fala que ele realmente não sabe falar palavras agradáveis. Entendi, então todo aquele tempo ela estava pelada, mas no Mauá ele censurou colocando uma roupinha nela. Ela fala, lembre-se, tudo o que aconteceu entre nós não deve ser contado para ninguém, especialmente os segredos sobre o meu gênero. Se você ousar contar para alguém, o nosso acordo será inválido e eu vou me matar e deixar que as correntes da alma te levem junto. E nosso prota fala, sim, eu entendi. Ela se vira toda reluzente falando, ótimo, e dá uma risadinha. E vendo sua felicidade, nosso prota questiona, porque parece que você está adorando tudo isso? E reluzente ela diz que claro que estava adorando, desde que ela consegue se lembrar, sempre foi forçada a agir como um homem, desde que ela era uma criança até agora ela nunca foi capaz de usar uma roupa feminina. Essas roupas estavam guardadas no meu anel espacial por muitos anos, mas hoje eu fui finalmente capaz de usar, então por que não estaria feliz? E ouvindo isso em dúvidas, nosso prota pergunta, por que o presidente Ayo forçou você a agir como um homem? Ele tem muitos filhos, então mesmo sem você, teria outros sucessores para escolher. Por que ele insistiu em fazer você viver como um homem? E essa pergunta deixa ela meio cabisbaixa que fala, bem, ele tem seus motivos e eu também. Nosso prota sente algo e olha para a direita dizendo, tem algumas pessoas se aproximando. E ela questiona, hã? Como você sabe? E nosso prota responde que eles entraram na área de alcance de sua consciência divina. Isso deixa ela abismada que questiona, você liberou sua consciência divina? Por que não consigo sentir? E pensa, meu cultivo é bem mais alto que o dele, então se ele realmente tivesse liberado sua consciência divina, eu deveria ter detectado. E nosso prota fala, bem, tenho meus próprios métodos secretos, apenas confie em mim. Ela questiona quantas pessoas são e qual é o nível de cultivo que eles têm. Nosso prota fala que são muitos e há vários no domínio sábio real, e alguns deles dão uma sensação de opressão muito mais forte do que ela quando estava em seu auge. Assustada, ela questiona, se isso for verdade, então descobriram que você está os espiando? Além do mais, qualquer um que apareça na zona da morte de gelo deve estar vindo ver o que aconteceu conosco. Se nos encontrarem, não vão nos deixar fugir. Nosso prota concorda com ela, mas pede que não se preocupe. Depois de aumentar drasticamente sua compreensão do dão do espaço no continente flutuante, sua consciência divina agora pode saltar através do espaço, o que o permite agir de uma maneira muito mais ágil do que os outros e também permite viajar muito mais longe. Esse tipo de consciência divina distribuída é incrivelmente difícil de se detectar e mesmo se conseguirem, não haverão formas de rastrear sua localização, a menos que sua compreensão dos princípios espaciais supere a de Yang Kai. E por essa razão, ela não conseguiu detectar a consciência do nosso prota. Ele explica para ela que eles não podem detectar sua consciência divina, e com medo ela tremia questionando, não pode nos detectar? Mas o que da morte dessa estrela é muito pesada e não há rastros de aura de vida nem de outras formas de energia. Quando chegarem mais perto vão conseguir nos notar. Eu ainda não consegui recuperar nem mesmo metade da minha força, se eles nos encontrarem agora... Nosso prota não perde tempo recuperando seu artefato de voo, pega uma roupinha do livro negro, se veste dizendo, precisamos sair daqui, vamos evitá-los. Ainda em pânico, ela questiona, você está seguro que podemos escapar? E nosso prota fala, não, mas é melhor do que ficar sentado aqui esperando pela morte. Ela pensa por um momento e concorda. Nosso prota puxa ela, bem abraçadinho, e eles partem a toda velocidade dizendo, não faça nenhum movimento desnecessário. Vendo nosso prota tirando vantagem dela, ela fala, mesmo que agora eu não te ache tão irritante quanto antes, ainda tem uma voz em meu coração gritando para mim te matar. Não deixe esse ódio ficar mais forte. Nosso prota dá uma piscadinha dizendo, ei, não confia em mim? Sabe, sou um jovem muito honesto. Apertando sua mão com raiva, ela bufa dizendo, você é honestidade, não tem nada a ver um com o outro. Depois dessa brincadeirinha de casal, nosso prota fala, muito bem, agora vamos sair desse local e parte a toda velocidade. Encarando a expressão firme do nosso prota, ela pensava, ele é apenas um sente de segunda ordem, que tipos de encontro de sorte ele teve para permitir cultivar uma energia espiritual tão estranha? Além do mais, sem saber o motivo, quando ele me abraçou, senti uma profunda sensação de segurança. Sinto que enquanto eu permanecer em seus braços, não importa quantos perseguidores tenha, não vão conseguir me machucar. Porém, encarando o sorrisinho cafajeste do nosso prota, ela pensa, não, esse deve ser algum efeito da corrente da alma.
Devo me libertar desse efeito da corrente da alma o mais rápido possível. Alguns dias depois, uma nova estrela da morte apareceu na frente deles. Era um pouco maior que a anterior, mas igual a outra estava cheia de Ki da morte, não contendo nenhum rastro de vitalidade. Olhando para baixo, nosso prota pensava que era melhor procurar um lugar para se esconderem. Eles descem num deserto, acham uma caverna, e dentro da caverna vemos ela sem palavras encarando nosso prota. Contente, ele avisa que os perseguidores foram para a direção oposta, assim eles podem se esconder aqui por um tempo. Ela fala, tudo bem, vou deixar tudo em suas mãos. Nosso prota sentava para cultivar, ela encarava ele e toda fofinha pensava, acredito que ele não vai se contentar e tentará se aproximar de mim de alguma forma. Afinal, sou herdeira da Câmara de Comércio Zhengluo, então é um privilégio se associar a mim. Por isso acredito que ele não vai deixar essa oportunidade passar tão facilmente para poder construir uma relação estável. E nosso prota apenas continuava meditando. Sorrindo, ela pensa, bem, parei com que ele tome a iniciativa de falar comigo, então vou aproveitar a oportunidade para humilhá-lo sem piedade e ensiná-lo sobre a grande diferença entre nós. Sim, isso vai ser ótimo, assim vou poder aproveitar a oportunidade para humilhá-lo sem piedade e acabar com todas suas esperanças. Vou fazer que ele perceba a grande diferença que existe entre nós. Haha, já está tudo planejado, só preciso de uma oportunidade. Porém, essa fanfic que ela criou em sua cabeça cai por terra quando ela percebe que nosso prota tá lá só meditando de boa. Ela fica irritada, se aproxima questionando, tem alguma coisa que ainda não consegui entender, poderia me explicar? E nosso prota se vira falando, bem, também tem algumas coisas para te perguntar. Ela fala, eu primeiro, e ele fala, tudo bem. Ela questiona qual era o nome de onde nosso prota veio. Ele fala que seu nome era Yang Kai e provavelmente ela não sabe de onde ele vem, pois era apenas um mundo inferior. Ele foi o primeiro cultivador a escapar com sucesso dos laços e entrar no campo estelar. Ela questionava, um mundo inferior? Qual era o domínio da cultivação mais poderosa do seu mundo? E ele responde que era Sante de terceira ordem. Bom, uma vez teve alguém que alcançou o domínio do sábio real, mas antes de entrar no céu estrelado acabou morrendo, mas isso é um assunto de milhares de anos atrás. Ela fala, bem, somente um Sante de terceira ordem, e enfim, é realmente um mundo inferior. Nosso prota fala que sim, somente depois que ele achou esse lugar, ele aprendeu sobre os domínios do sábio real, o domínio do retorno da origem e o domínio do rei da origem. Antes ele nem sequer sabia que existiam. Ela bufa dizendo, você era realmente um idiota ignorante, mas um pirralho como você ter chegado a esse nível é muito impressionante, deve ter experimentado muitas dificuldades em seu caminho, certo? E pensa, por que eu estou falando como se eu importasse com as dificuldades que ele passou em sua vida? Sorrindo, nosso prota fala, bem, só tive sorte, além disso chegar aqui foi apenas um acidente. E ela fala, tudo bem, não precisa contar os detalhes, isso não me importa. Tem algo que eu quero saber, por que não consegui te encontrar na estrela da lua aquática? Onde estava se escondendo? Alguém te deu abrigo? Por que alguém te protegeria lá? E nosso prota fala, sobre isso, eu estive vivendo dentro do palácio de Shentu, provavelmente você não foi lá para me procurar, certo? E isso irrita muito ela que fala, Shentu, então era você que estava me causando tantos problemas, agora eu entendo. E pensava, parece que se eu não bato nele com frequência, ele se torna arrogante para se atrever a se opor a mim? Apenas espere quando eu voltar, farei você pagar por isso. Ela pergunta, ele quem preparou tudo para você se abrigar naquela nave estelar? Nosso prota responde que sim, eles pensaram que ela tivesse saído da estrela lua aquática um dia antes. Eu não esperava que depois de subir a bordo você fosse aparecer. E se vira questionando, lindinha, será que é o nosso destino? Irritada, ela grita, quem iria querer compartilhar um destino com você? E nosso prota levanta sua mão apertando assim, fazendo ela lembrar da cena onde ele apalpou ela todinha. E ela grita irritada, no que você está pensando? Ela se recompõe e pergunta o que exatamente acontece com a consciência divina do nosso prota. Ela esteve prestando atenção durante esses dias, mas por que é tão estranho? É como se ele estivesse vagando livremente. Qual é o mistério por trás disso? Nosso prota começa a falar, bem, isso é porque eu tenho proficiência em... E percebe alguma coisa estranha e se vira questionando, não é muito grande o poder do cadeado da alma? É como se não tivesse nenhum mínimo de receio sobre você? E pensa que qualquer coisa que ela perguntasse, ele estaria disposto a responder. Isso a assusta que pensava, sua força mental é tão forte? Ela fala, a habilidade divina selada no cadeado da alma foi criada por um senhor da minha Câmara de Comércio Zhengluo, então é óbvio que seu poder é incrível. E nosso prota pergunta, então planejava se aproveitar disso para saber tudo sobre mim? E ela fala, claro, depois de tudo que você fez comigo, em troca quero saber tudo sobre você. Nosso prota fala, bem, se me entregar o seu corpinho todinho, farei uma confissão honesta. E ela grita irritada, vai sonhando! Nosso prota fala, bem, agora é minha vez de perguntar. Como é que você se disfarça de homem? Sei que alguns artefatos podem trocar o rosto, mas a forma do seu corpo muda e a estatura também foi alterada. Não é um pouco exagerado? Ela explica que isso também era graças a um artefato especial. Um dos grandes mestres da Câmara de Comércio Zhengluo refinou esse artefato único para ela.
Porém, quando a nave estelar explodiu, ela se machucou muito. Por causa disso, agora ela só pode permanecer com sua verdadeira aparência. E nosso prota fala, bem, você fica muito linda assim. E ela contempla por um momento e feliz fala, também me sinto assim. Nossa, que belo começo para um relacionamento. Nosso prota brigando com ela, abusando dela, ela usando um selo da alma para os dois poder ficar vivo e junto agora. Mas tá bom, é melhor do que nada, né? Com o tempo o relacionamento deles melhora. Com a rainha sedutora foi desse jeito também, não é? Mas é isso, fiquei com as imagens do cultivo que apareceu até agora, o rank e o nível das pílulas, os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui. Deixa seu like aí se curtiu do vídeo, não esquece, comenta aí o que achou, se inscreve se for novo por aqui, para não perder nenhum vídeo que sai pra você todo dia às 11h30. E se você puder apoiar nosso canal, o link para contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo e esse QR Code do lado esquerdo, qualquer valor ajuda demais. Um beijo e até amanhã.